Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Jing Liren, o dragão chinês, está de volta, galera. Depois de um tempo sumido, né? O Jing Liren não tem TikTok, não tem Instagram, não tem YouTube, não tem nada. E mora na China. Então a gente nunca sabe nada do Jing Liren, não sabe se ele tá vivo, se morreu, se foi sequestrado, se tá morando se tá na praia, se tá... Não sabe nada do Jing Liren. Eu até acho que eu não sei se ele mora no planeta Terra. Sendo bem sincero, é opinião minha, não sei, isso é muito particular. Eu acho que ele mora em outro planeta. Agora é o seguinte, meus amigos, Jing Liren jogando contra o Jun Zhao, o Zhao Jun, né? Dois jogadores chineses aqui se enfrentando no campeonato mundial de xadrez por equipes. E a gente também vai dar uma passada aqui pela partida entre Magnus Carlsen e Sindarov. Sindarov é o campeão do torneio de candidatos, é o jogador que vai disputar contra o Gukesh o título de campeão do mundo de xadrez clássico. No final desse ano, galera, a gente tem ano especial esse aqui, hein? Tem Copa, tem Mundial aí de xadrez, muito bacana, tá bom? Então, a gente vai dar uma olhada nisso e depois como é que tá a classificação aí do torneio. Começando com a partida do Jing Liren, que começa com peão dama. Essa tá quase acabando já, é verdade, é uma miniatura e muito bonita aqui a partida. Cavalo F6 foi jogado C4, E6... E agora o Jing segue com o cavalo F3. Eu acho que eu nunca comentei aqui nessa posição no canal uma coisa que não se deve jogar de pretas aqui. Será que eu já cheguei a comentar algum dia? Acho que não. Acho que eu nunca comentei. Esse lance aqui, ó. Nunca jogue a Bogo Índia. Essa abertura é conhecida como Bogo Índia, tá bom? Então eu acho que vale a pena mencionar isso. Pelo menos uma vez no canal fica registrado isso. Eu não preciso falar outras vezes. Porque é uma abertura muito ruim. Os computadores jogam isso. Tem nome, tem tudo, mas os computadores jogam isso. E apesar da barrinha tá dando equilibrada aqui, as pretas perdem sempre, não consegue nem empatar entre máquinas, tá bom? Então, entre ser humano tudo pode acontecer, mas eu achei que eu deveria falar pelo menos uma vez no canal essa frase. Nunca jogue a Bogo Índia. Mas a partida seguiu com D5 aqui pelo Zhao. Temos cavalo C3, cavalo de bem D7. Bispo desenvolvendo para casa de F4 e aqui peão toma, como se fosse um gambito da dama aceito. As pretas têm um peão a mais. Jing Liren segue tranquilo, joga E3, quer recuperar material. A6 foi jogado e aqui, apesar de ser possível tomar o peão, o Jing Liren mostra toda a sua frieza. Jing chilling aqui com o lance A4, controlando a casa de B5. E agora cavalo B6 meio que segura a rapadura um pouquinho. O Jing Liren fala, sai daí, joga o lance A5. Permitindo o lance cavalo de B aqui em D5, atacando o bispo. E o Jing fala, me dá esse peão, eu não tô nem aí se você dobrar os meus peões e isolar o peão central e eliminar o par de bispos. Olha, para pra pensar no que o Jing Liren acabou de oferecer. Ele preferiu entregar o par de bispo, não tem mais o par, dobrar os peões e ficar com o peão isolado, a ter jogado o bispo por C4 antes. Então o que será que e ele sabe das coisas, porque o computador fala, oba, é isso mesmo. A partida segue com cavalo toma e peão toma. E agora, pelo menos, o que as brancas conseguem de bom com isso? Com um bom grip aqui, uma boa pegada na casa central. Bispo D6 foi jogado e o Jing imediatamente ocupa essa casa. Vai falar, Rafa, tudo bem, tá ocupando essa casa, mas não tá fazendo nada demais. O Zhao segue aqui com o roque e o Jing também coloca o rei em segurança. E a partida segue normalmente com o lance bispo D7. Fica incomodando esse peão, né? Porque quer jogar um B6 aqui para poder tirar o bispo. Esse lance acaba enfraquecendo demais aqui os peões, né? Então, cria muitos buracos aqui na posição. Não é tão simples jogar isso daqui de preto. Então a ideia do A5 de permitir peão dobrado, peão isolado e sem o par de bispos é esse controle aí de mais espaço na ala da dama. Legal, né? Bom, bispo D7 foi jogado pelo Zhao, Jing Liren segue com o lance dama em F3 e agora temos o lance torre em B8. Não faria nenhum sentido jogar o lance bispo C6, essa casa está dominada. Torre B8 foi jogado e agora Tony Bellotto. E agora torre de A na casa de D1, foi jogado aqui pelo Jing Liren, inibindo aqui a captura do cavalo, o que poderia abrir essa coluna. Por isso, B5 foi jogado, atacando o bispo, Jing Liren segue com o peão toma, ganhando um tempo, porque depois de torre toma tá na vez do Jing, e o Jing faz o lance B3, protegendo o peão, que estava atacado na coluna B. E agora o Zhao vai para o lance bispo B4, que não é bom. Aqui tem que jogar bispo B5, que é difícil de achar. Dama E8,
tudo bem, preparando o bispo B5 e tem até esse lance dama 8 do Felipe aqui, do meu vizinho. Mas não vou nem comentar esse lance aqui, propondo trocas e tal. Mas faz algum sentido, lutando pelas casas claras, né? Um pouco instável deixar esse cavalo aqui defendendo o bispo, mas seria o melhor lance da posição. O Zal, sem desconfiar de nada, segue com o lance bispo B4. Será que o Ding vai saber castigar isso daqui? Sim, Ding joga diretamente com o lance D5. Tá jogando rápido o Ding, hein? D5, o melhor lance da posição, foi jogado. E aqui é praticamente obrigatório para uma linha confusa, aqui uma linha difícil e muito confusa, mas que poderia trazer um pouco mais de resiliência para as pretas. Uma variante como essa, ainda há uma igualdade material. Brancas um pouco mais dominantes, vamos falar assim, um pouco mais ativas do que as pretas, mas as pretas estão sobrevivendo, vamos falar bem a verdade, não tem nenhum problema imediato na posição das pretas. No entanto, aqui o Zal acaba não encontrando a melhor linha, que seria bispo por cavalo, joga tranquilamente peão toma, e aqui acabou praticamente o jogo, galera. É inacreditável isso, né? O jogo tá acabando aqui, tá no lance 17. Vai acabar já. Olha, o dragão chinês está de volta, hein, galera? O dragão acordou, tá de volta, fazendo brilhantismo atrás de brilhantismo. Cavalo por peão foi jogado, atacando aqui, atacando lá, atacando acolá. Existe também uma pressão aqui, atacando o defensor do bispo. Olha a situação, se esse cavalo chega aqui, ainda vem com duplo para cima das duas torres. Quer dizer, o Ding Liren montou um cubo mágico aqui que em todas as variantes ele vai sair ganhando, ele vai sair capturando um monte de peça. E aqui, então, o Zal fala, minha única chance é trocar, capturar essa peça e ganhar um tempo. Ding Liren segue com o lance dama por cavalo. E agora, como é que faz para defender aqui esse bispo? Bom, se você parar para pensar um pouquinho nessa posição, e se você tiver que encontrar um lance aqui, eu aposto que você teria pensado no melhor lance da posição, que é a torre D6, não faz sentido? Fala, pronto, tô em casa. Que problema que as pretas têm depois de torre D6? Parece que não tem mais nenhum problema, porque a dama tá atacada, a torre tá atacada, o cavalo aqui, a dama tá defendendo o bispo. No entanto, o Ding Liren faz um lance e o Zalzun abandona. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar o lance de arremate, tem lance de arremate aqui, vale a pena. E eu espero que você tenha encontrado. Bom, se você encontrou dama por peão, cara, parabéns, você é um cara feroz, provavelmente vai ganhar. Não é o melhor lance da posição, mas parabéns, você é um cara criativo, né? Dama toma aqui, seguido de cavalo toma, ameaçando aqui ataques descobertos. Aí você vai tirar a dama daqui, captura a torre aqui com cheque, né? Isso aqui parece bom. Volta o cavalo aqui para F7 com um bom ataque, né? Atacando aqui o bispo. Até parece bom e de fato as brancas têm vantagem. Então se você imaginou isso daqui, parabéns, deve funcionar também. E se você encontrou o lance cavalo por F7, parabéns, é uma bomba, né? E por isso aqui o Zalzun abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Olha que legal, deixou a dama aqui, o Ding Liren. Caramba, que qualidade, hein? Que qualidade. Eu não sei não se o Ding Liren pegar o Magnus Carlsen aí do jeito que o Ding tá jogando bem e o Carlsen não tá jogando bem esse torneio, eu acho que o Ding ganha do Carlsen, hein? Agora olha só, né? Aqui abandonou porque não dá mais. Torre por dama vai jogar cavalo por dama e a torre ficou cravada, né? Então aqui, por exemplo, torre toma. Brancas têm qualidade a mais, um peão a mais, uma posição mais ativa, as ameaças continuam existindo de todo jeito, né? E por isso, uma posição completamente vencedora. Bela partida, muito bom ver o Ding Liren. Cara, ele quase não perdeu, não sei se ele perdeu alguma partida nesse torneio. Perdeu, mas muito pouco. Ele empatou muitas partidas, mas estamos falando, cara, Pragnananda, né, jogadores muito Firuja, jogadores muito fortes, Artemiev e tal, e conseguiu algumas vitórias, né, como essa. Então, incrível o nível que o Ding Liren chegou jogando, e ele tá calmo, ele tá tranquilo, tá com a cara boa. O Ding Liren tá de volta, galera. Tá muito legal. É uma ótima notícia para o xadrez, o retorno do Ding Liren. Me enche de alegria de verdade. E aqui a gente vai olhar rapidamente a partida de Magnus Carlsen contra Sindarov, galera. Porque aqui é o seguinte, o Magnus Carlsen fica alfinetando a galera. Essa geração nova aí não sabe de nada,
tomam más decisões, não é assim que ele fala? Eles tomam más decisões, eles não sabem calcular, e solta o verbo aqui, solta o verbo lá. Chegou a hora da verdade. Magnus Carlsen contra Sindarov. Magnus abre aqui com o peão dama. Sindarov, o vencedor do torneio de candidatos, segue com D5, C4, gambito da dama, recusado. Cavalos vem pro jogo, Magnus Carlsen vai para sua catalã e o Sindarov captura, assim como o faria Jan Nepomniachtchi, que jogou essa variante muitas vezes no Mundial contra o Carlsen, e vamos falar bem a verdade, ficava melhor do que o Carlsen na abertura, indo para o meio jogo. Depois o Carlsen dava um jeito de escapar, mas a abertura era melhor das pretas. Bispo G2 foi jogado pelo Magnus Carlsen, cheque com o dedo na cara, cavalo cobre, e aqui o lance B5 segura a rapadura. O Sindarov tem um peão a mais e vai se manter com um peão a mais, faz um lance extremamente ardido, que é o lance B5. Magnus Carlsen segue com o roque e aqui bispo B7. E o Magnus segue com o lance cavalo por C4. Que é isso, cara? Que é isso? Sacrificando o cavalo no lance 8. Calma, galera, calma. Isso é uma linha teórica. Magnus Carlsen nada mais está fazendo do que puxando da sua memória os seus preparos de abertura por enquanto. Peão toma foi jogado e dama em A4 com cheque. Vai capturar o bispo? Não é tão simples, porque cavalo C6 foi jogado, mas agora cavalo em E5 abre um batalhão de peça para cima da casa de C6, para cima do defensor do bispo. E o Sindarov segue com o único lance da posição, cavalo D5, colocando um pouquinho de granito aqui nas casas claras e devolvendo o material. Claro, aqui o Magnus Carlsen pode simplesmente recuperar o material, né? Agora, não é uma linha tão simples assim jogar cavalo por C6 por conta de dama D7. E você fala, puxa, se eu tirar o cavalo agora eu perco a dama, e se eu não tirar o cavalo eu perco o cavalo, mas aqui teria saída, tem que jogar bispo por cavalo aqui. Você não poderia tomar de dama, né? Porque aqui você tem cavalo por B4 com cheque ainda atacando a dama, mas você poderia tomar de peão. E como é que as brancas escapam dessa situação? Capturando aqui o bispo e bispo por C6. E a gente tem uma posição com bastante igualdade, né? Bispos de cores opostas, mesma quantidade de peões, né? Mesma quantidade, tudo bonitinho, tudo bem equilibrado. E com o inconveniente aqui ainda de que o rei tá no centro, né? O computador dá essa posição como igualdade. Mas o Magnus Carlsen nessa posição não vai para cavalo por cavalo. Ele se sente ambicioso e vai para essa linha dama em B5 aqui. Ele gastou 3 minutos aqui, ele não tá mais no preparo. Magnus Carlsen esqueceu o que joga nessa posição, improvisou um dama B5 e vamos ver se isso vai ter consequência grave. Será que dá para improvisar no Mundial por equipes? Vamos ver. Aqui o Sindarov segue com o melhor, o fino da posição. Esse lance tá atacando o bispo, ele fala, vai lá, Monamizito, joga o lance A6, dama atacada, não resta mais nada para dama, tem que capturar. Mas agora, cavalo em A5 foi jogado, ou seja, o material tá igual. O Carlsen acabou de recuperar a peça, que ele tava com uma peça a menos, mas agora tá com a dama atacada e essa dama tá ficando sem casa. Na verdade, ela já não tem mais nenhuma casa. Por que o Magnus Carlsen fez isso? Ele não viu que ele ia perder a dama? Magnus segue com o lance bispo por cavalo. Não é tão ruim assim essa abertura do Carlsen, hein? Vale dizer isso, não é ruim. Na verdade, é muito interessante, porque o Magnus Carlsen já conseguiu algum material de volta pela dama e tá atacando a torre. E também tem um ataque aqui para cima do rei que tá chegando. O rei continua no centro. Torre B8 foi jogada. E agora, olha que legal. Bispo C6 aqui. Primeiro tira o roque. Joga o rei para casa de F8. E agora o bispo volta para F3. Dando suporte para a casa de C6, galera. Muito legal essa abertura. Não é a melhor, mas é muito legal. A partida segue com o lance bispo D6, exclama, o melhor lance da posição. E o Sindarov aqui pensou por quase 2 minutos. E esse lance permite o lance cavalo aqui em C6. Bom, a prioridade é defender a dama. Magnus Carlsen recupera um pouco mais de material. E a gente vai para esse meio jogo barra final aqui, hein? Será que dá para jogar isso bem? Bom, 2 bispos jogam... 2 bispos tem... Como é que tá de peões aqui? 2, 4, 6, 7...
2, 4, 6, 7. Peão tá igual. 2 bispos são um pouquinho inferiores a um bispo e uma torre. É como se fosse uma qualidade a menos. No entanto, 2 torres jogam um pouquinho melhor do que uma dama. Então, em termos materiais, o Sindarov ainda tem um pouquinho a mais. Em termos posicionais, vamos ver o que acontece. Magnus segue expandindo com E4. Temos aqui o lance E5. E agora, bispo em E3. Deixa esse peão mais, desenvolve uma peça. E o Sindarov segue com esse lance, exclama, cara, ele tá achando só os melhores. Rei E7. O lance do Karpov, dando mobilidade aqui pra torre. Torre de A em B1, Magnus Carlsen protege o seu peão, mas a torre vem pro jogo com força, hein? Aqui o Magnus Carlsen já prevendo problemas aqui na coluna D. Tenta manter a posição fechada com o lance D5 e agora o Sindarov segue com dama B4. Carlsen traz a torre pro jogo, pressiona o peão, vai pro ataque. E o Sindarov segue com mais um lance fino da posição, o lance torre B8, a gente já vai ver por quê. Magnus segue com o lance A3, que faz algum sentido atacando a dama, mas dama B3 foi jogado agora. E agora, hein? Será que dá para começar aí para jogar um torre C3 aqui, por exemplo? Qual é o problema de torre C3 e por que torre B8 exclamava? Porque torre C3 você vai tomar e você vai jogar torre bispo contra 2 bispos, além de tudo com os peões caindo aqui, né? Então, esse peão tá fraco, esse peão tá caindo, esse peão é um peão passado, uma posição completamente vencedora. Por isso não dá para jogar a torre C3, o Magnus Carlsen tem que pensar em outra coisa. Ele poderia jogar o lance bispo D1 direto, mas ele prefere jogar primeiro com rei G2. E o Sindarov não perde tempo, rasga um C3. Se você tomar, vai perder o jogo. Por isso a partida segue com o lance bispo D1 e agora a dama fica aqui no jogo. Dama em C4 foi jogado. B4, um triste lance jogado aqui pelo Magnus Carlsen, porque agora cai o peão com cheque, esse peão tá fraco. A partida segue com rei G1 e agora A5 de novo segue tentando quebrar tudo. Magnus Carlsen joga bispo C2, ataca a dama do Sindarov e o Sindarov vai passando aspirador no tabuleiro, galera. Ele vai passando aquele aspirador portátil de máxima potência, aquele que você para limpar o carro, para limpar caminhão, esse aqui, tá limpando caminhão. A partida segue com o lance bispo B3. O Magnus Carlsen continua fazendo lances de um ataque só, na expectativa de que o Sindarov pendure alguma peça, mas o Sindarov segue com o lance mais seguro do planeta. Essa dama não vai ser atacada tão cedo. Dama em A8 foi jogado, torre por C3 foi jogado pelo Carlsen. Temos peão toma, e aqui ele liga o aspirador com a velocidade máxima. Sabe aquele bem barulhento? Aspira mais um peão aqui, o Carlsen já não tá aguentando o barulho desse aspirador. Torre de bem C1 foi jogado tentando um contra-jogo inexistente. O Sindarov segue com o lance dama em B7 com ameaças reais. Magnus escapa com o lance bispo C2 e agora G6 frustra a visibilidade deste bispo caolho. A partida segue com o lance H4 e agora a torre B2 foi jogado pelo Sindarov. Magnus joga com o lance torre C4, ele já não sabe muito bem o que fazer. Sindarov segue ativando seu batalhão com F5. Bispo D3, ele ataca o vento. Torre B3 faz uma fileira. Bispo G5 com cheque, temos o lance rei aqui em E6. E agora bispo C2, o Magnus Carlsen traz mais uma ameaça de um lance. Torre B8, deixa a torre na sétima. Torre C3, passa a vez. E rei D7, tenta melhorar a posição do rei o Sindarov. Bispo em A4 com cheque, joga o rei para casa de E6 e bispo C2. Sim, o Magnus Carlsen temporariamente montou uma microfortaleza. Será que o Sindarov é capaz de quebrar essa microfortaleza? Dama B4 foi jogado pelo Sinda. Magnus segue com o lance bispo D3 e agora temos o lance E4, restringe um pouco mais o bispo. Bispo C4 com cheque, joga o rei para longe. E bispo G8 indo para trás desses peões. Um lance tão dramático quanto o lance do Bobby Fischer contra Boris Spassky, que ele joga um bispo capturando um peão. Nesse caso aqui, o bispo vai acontecer a mesma coisa, porque agora a torre B1 foi jogado e agora o rei vem para G2 e temos trocas. E o Sindarov segue com o lance dama B2, um lance mais ardido do que parece. Esse lance é bem mais ardido do que parece. Parece que a gente tá de olho em algum ataque aqui para cima da torre, vai tentar desviar esse bispo, vai jogar um F4, em seguida vai trocar aqui, vai capturar a torre. Isso é o que parece, mas existem coisas piores aqui com esse lance que a gente já vai ver. Torre D1 foi jogado, evitando agora o lance F4, bispo toma numa boa, o bispo tá cravado, mas agora dama C3 foi jogado. A partida segue com o lance bispo em E3 e o Sindarov segue com o lance rei E7, ele tá indo para cima do bispo.
Torre C1 foi jogado, Magnus Carlsen ameaça a dama fica aqui em B2 de novo. O que essa dama tá querendo? A gente já vai descobrir. Bispo C4 foi jogado pelo Magnus Carlsen, Sindarov melhora a posição do bispo. Torre vem para D1, a dama encosta e ataca todo mundo. Torre C1 defende, dama volta para B2. O Magnus Carlsen joga torre D1 na esperança que o Sindarov jogue dama C2 e peça empate. Mas o Sindarov joga outro lance, muda o lance, mexe o bispo, não tem repetição. Bispo G5 com cheque, o rei vem para D7, bispo E3. Sim, o Magnus Carlsen tá jogando de uma forma que parece que vai empatar, parece que tá repetindo. O Sindarov segue com o lance dama em A3, ele precisa pensar logo num plano, porque o tempo dos dois já tá caindo. Bispo G8 novamente, dama C3 mais uma vez, e aqui torre em D4, e esse lance é mais esperto do que parece, porque o Sindarov... O Magnus Carlsen quer capturar esses peões e o Sindarov espertamente pôs a dama aqui para tentar fazer uma armadilha e prender o bispo. A torre o Magnus Carlsen jogou aqui para realmente ameaçar o peão. E o Sindarov responde com o lance rei E7. E o Magnus Carlsen fala, oba, agora é hora de capturar o peão e joga com o lance bispo por H7. Problema severo, rei E7 foi um lance muito esperto do Sindarov, porque agora o bispo ganha mobilidade. Opa! Nessa posição o Carlsen tenta jogar ainda com bispo G5 com cheque, rei F7 anuncia para esse bispo que ele não tem mais lugar nenhum neste planeta. A partida segue com torre D7 tentando salvar o bispo, mas agora rei E6 vai para cima da torre. A torre volta acovardada, mas depois de simplesmente dama G7, deu certo esse negócio do Sindarov aqui, né? O Magnus Carlsen abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais vitória do Sindarov. E vou falar uma coisa. Pela primeira vez na carreira do Magnus Carlsen, o Magnus Carlsen sofre 4 derrotas seguidas num campeonato de torneio de partida rápida. Lembrando, galera, não faz muito tempo ele foi campeão do mundo de partida rápida, faz alguns meses, 6 meses, né? Então você fala assim, o xadrez do Magnus Carlsen acabou. Calma aí, ele é o atual campeão do mundo de partida rápida. Ele jogou o torneio e ganhou todo mundo. Então, esse torneio ele tá jogando mal. Eu nunca vi o Magnus Carlsen jogar tão mal. Aliás, que legal, né? Ele tá dando oportunidade, tá dando alegria pra um monte de gente. Quem que foi o outro que ganhou dele? Suleimanov. Teve um outro lá agora que ganhou também. Até chorou, o pai dele foi abraçar. Bonita a cena. Ele ganhou do Magnus Carlsen, o pai dele começou a chorar, o pai dele foi lá, deu um abraço. Claro, ganhar do Carlsen, do campeão do mundo, né? Então, mas foi a 4ª derrota seguida. Do Magnus Carlsen, né? E quando você pensa assim, beleza, perdeu do Sindarov, perdeu de não sei o que, agora vai jogar contra o Suleimanov, que é um forte jogador, mas ok, pelo menos aqui o Carlsen vai pontuar. Não, ele vai e perde de novo, né? Então, Magnus Carlsen, haja fralda, haja mamadeira que tá tirando a concentração aí do Magnus Carlsen, né? Será que é isso? Não sei, ou será que é outra coisa? Não sei, né? Vai saber. Muito bem, galera, a gente segue acompanhando aqui o FIDE World Cup 2026. A China continua na liderança. E é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Valeu!